Hoje vamos falar sobre conflitos e agressão. No último vídeo falámos sobre o surgimento da doença como forma de nos adaptarmos à sociedade e como estamos a assistir a um aumento de violência e agressividade por parte das pessoas. Mas então, como é que nos protegemos? Muitos de nós não percebemos que temos comportamentos inadequados, reagimos de forma incorreta e muitas vezes agressiva e movemos-nos pela vida com as nossas características, que já nos provaram várias vezes que não são as mais adequadas, sem nunca nos questionarmos que podem ser modificadas. Tal acontece porque o comportamento desenvolvido é uma estratégia de sobrevivência que fica gravado na nossa memória, na nossa cabeça. Desenvolvido face a situações de conflito no passado, quer tenha sido com familiares, na escola, em relacionamentos amorosos ou até com estranhos, muitos de nós passamos por experiências traumáticas que nos levaram a reagir de determinada forma. Assim sendo, sempre que existe um conflito, um confronto ou um conflito, eu vou reviver na minha memória e nas minhas emoções aquela situação e vou voltar a utilizar aquele mecanismo de defesa. Porque se eu aprendi que o mundo é mau e que as pessoas são más e arranjei uma forma de me defender face ao mundo, sempre que eu me sentir em choque, sempre que eu sentir que o trauma está a acontecer, eu vou reagir da mesma maneira. E é essa reação que vai ser posta em prática para eu me defender. É uma reação instintiva e, em muitos casos, involuntária. Não é pensada e não é controlada. Não há tempo sequer de reação, porque é uma memória que está alojada numa determinada parte do cérebro e que dispara enquanto ação assim que aparece uma situação de conflito, que é a forma como eu reagi anteriormente ao conflito, eu vou pôr em prática, mesmo que seja muito desadequada. O resultado, então, são pessoas pouco saudáveis, agressivas, manipuladoras e controladoras, por vezes com comportamentos muito desadequados, como já falámos, mas que não podem nem devem ser desculpados ou justificados. Então, e como é que nós nos podemos proteger? Devemos, sempre que possível, avaliar a situação, porque na realidade os conflitos são importantes para o nosso desenvolvimento e evolução e também para estabelecermos relações fortes e verdadeiras, especialmente quando, através dos conflitos saudáveis e das discussões saudáveis, surgem conversas, hipóteses e perspectivas igualmente saudáveis. É necessário então saber onde estamos, com quem estamos, o que se está a dizer e, mais importante, a forma como estamos a comunicar. Um exemplo. Nós podemos dizer: és mesmo burro, João. Ou então: João, o que fizeste não foi o mais correto. Ou ainda: para a próxima tenta fazer diferente, João. E se precisares de ajuda, diz. São 3 formas diferentes e há muitas mais de dizer algo a alguém sem desvalorizar, sem magoar, sem causar sofrimento. Porque quando falamos de uma situação, devemos salientar a ação ou o comportamento e não desvalorizar ou chamar nomes às pessoas que realizaram aquela ação ou comportamento. Porque isso não vai ajudar em nada a aprendizagem ou a reflexão da própria pessoa. Só vai torná-la muito mais insegura e muito mais rígida a experimentar situações novas ou a viver as mesmas situações ou situações semelhantes ou outras completamente diferentes. A pessoa vai se tornando cada vez mais insegura, mais fechada, mais rígida. Não ajuda em nada a aprendizagem e o desenvolvimento do outro. Sempre que possível é então também avaliar qual é o meu estado físico e emocional. Eu estou presente e atenta e consigo reagir com clareza e decisão? Ou estou demasiado perturbada para lidar com o que se passa, porque estou frustrada ou preocupada com uma situação anterior, ou até posso estar doente, ou até posso ter dormido mal. A privação do sono, as noites mal dormidas,
causam muitas vezes irritabilidade e, em muitos casos de insónias graves e continuadas no tempo, dificuldades em tomar decisões, dificuldades em pensar e desorientação a nível de espaço e de tempo. Continuando a avaliar como eu estou. Eu estou bem e consciente ou consumi estupefacientes, drogas sintéticas ou álcool? E agora também é muito importante avaliar e o outro. Está consciente? Bebeu álcool? Está extremamente irritado e perturbado com várias coisas ao mesmo tempo? É fundamental, sempre que possível, volto a referir, sempre que possível avaliar a situação. Agora, estou sozinha ou estou acompanhada? O sítio onde está a decorrer o conflito é público ou privado? Eu estou na rua ou estou em casa? A pessoa é alguém que me é próxima ou é um desconhecido? Ou é um estranho? Agora, o tipo de comunicação a ser utilizado por mim e pelo outro. Já referi anteriormente alguns tipos de comunicação, mas é importante avaliar também se existe respeito e reciprocidade, ou seja, se é possível ouvir e ser ouvido, falar, ouvir, haver espaço para mim e para o outro. Se é então uma discussão saudável ou se só existe agressão, seja verbal ou física, e desvalorização por parte do outro. Por exemplo, numa situação de trabalho, uma mulher foi acusada de roubo por parte de um colega. A mulher não foi chamada à parte, não houve qualquer tipo de tentativa por parte do colega para perceber ou esclarecer a situação, apenas foi acusada aos gritos por parte do colega que tinha roubado dinheiro. A reação da mulher, sem nunca levantar a voz, foi dizer-lhe que ele estava a falar com ela aos gritos e que assim não era possível terem uma conversa. Ela iria então para outro sítio e esperar que ele se acalmasse. Nesta situação, não havendo hipótese de comunicação saudável, não é a altura para tentarmos explicar ou justificar e muito menos para entender o outro. Então devemos nos afastar para nos sentirmos mais seguros. Sempre afastar-nos para nos sentirmos mais seguros. Um outro exemplo. Uma mulher assiste a uma cena de agressão entre um casal na rua durante o dia. Ao tentar afastar o homem da mulher que ele está a agredir, acaba também ela agredida e hospitalizada. Ora, infelizmente acontece com muita frequência estes casos em que alguém com boa vontade tenta terminar uma situação de violência ou agressividade e acaba agredida e, em muitos casos, morta. Avaliar a situação sempre que possível e sim denunciar, pedir ajuda, mas usem os telemóveis, porque assim podem sempre pedir ajuda, mas estão em segurança porque estão à distância. Usem sempre os telemóveis para pedir ajuda. Afastem-se do sítio onde está a decorrer aquela interação agressiva e peçam ajuda. Ou tentem contactar outras pessoas na rua, ou num café, ou num centro comercial. Entrem para prédios, se puderem entrar. Fujam da situação e tentem, então, pedir ajuda à distância. Nós estamos aqui a falar de situações de conflito físico e também psicológico, como a agressão verbal e a desvalorização do outro. Ambas as situações são muito marcantes e causam muito sofrimento e dor e podem ter um efeito muito negativo nas nossas vidas. Algumas pessoas estão muito destruídas e traumatizadas e vão sempre magoar e intimidar aqueles que os rodeiam. E essas pessoas podem ser familiares, amigos, namorados, namoradas, parceiros, maridos, mulheres, colegas de trabalho, patrões, vizinhos e estranhos. É muito importante pensarmos que eu não vou mudar o outro. As suas decisões e reações estão fora do meu controle. Eu não vou poder nunca controlar como é que o outro vai reagir. Mas posso sempre mudar a forma como eu lido com o outro.
de forma a proteger-me e a evitar conflitos muitas vezes desnecessários. Eu espero que este vídeo vos ajude a avaliar melhor as situações de conflito e evitar conflitos desnecessários sempre que possível. Sugestões e comentários são bem-vindos. Obrigada e até breve.